Primeira estação ecológica do Rio Grande do Sul, o Banhado do Taim. É a memória viva do que era a natureza gaúcha antes da ocupação humana. São 15 anos de preservação com bons resultados. Um rebanho gigante de capivaras e a multiplicação de espécies que estavam quase extintas, como o cisne do pescoço preto. O Taim é um exemplo do tipo de relação que os brasileiros querem ter com a natureza. O Banhado do Taim fica no extremo sul do Brasil, entre os municípios de Chuí e Rio Grande. Quem chega pelo mar a Rio Grande encontra um quebra-mar de 4 quilômetros de extensão, servido por um insólito meio de transporte. Estamos chegando ao Rio Grande do Sul pelo caminho dos pioneiros, rumo a Rio Grande, a primeira cidade fundada no estado por Silva Paz, em 1737. Daqui partiram os aventureiros que fizeram a colonização gaúcha. Eles foram para o interior e para o norte do estado, porque ao sul tudo o que havia era uma praia de 240 quilômetros de extensão e um imenso pântano, onde o homem não era nada bem-vindo, o Banhado do Taim. Um banhado é um pântano cheio de vida, um lugar onde espécies vegetais e animais vêm se reproduzir e crescer. Há poucos milhões de anos, toda essa região estava no fundo do oceano. Os banhados são terras de formação recente, a mais recente do planeta. Para a geologia, o Banhado do Taim é muito jovem. O banhado é a juventude da terra e a terra que abriga a juventude dos animais. Nós chegamos ao Banhado do Taim na época dos filhotes. Em toda parte, ninhos escondidos, ou mesmo grandes ninhais, como este, onde garças adultas protegem recém-chegados ao mundo. Perto deles, a tarrã não desgruda da cria, enquanto o biguá procura fugir dos visitantes. Parece uma família de cisnes, mas essa é a capororoca, um falso cisne, não menos belo. Esse é o verdadeiro cisne do banhado, o cisne do pescoço preto, que no Brasil só existe por aqui. Ele carrega os filhotes, dando segurança total a bordo. Mas, se um deles resolve desembarcar, pode estar se expondo ao perigo. Se nós, por exemplo, quiséssemos pegar esse cisne, é muito fácil, ele não consegue fugir da gente. Não, é filhotão ainda não conseguiu nem... A recém está começando a andar sozinha. Ainda não tem nem pescoço preto. E a comercialização desses cisnes? A comercialização desse cisne é bem grande. E eles vão para o exterior também? Sai para fora do país, chegam a vender em média de 20 mil cruzados o casal. Se os cisnes correm perigo mesmo dentro da estação ecológica, tem gente trabalhando para protegê-los. Gente como o fiscal do IBDF, Sidney Aquino Dias, que pelo menos uma vez por mês dá uma geral na reserva. Se ele encontra uma cerca construída por invasores dentro da estação, ele não hesita. Passa por cima da cerca e a destrói. Mas não são só cercas clandestinas que riscam o Taim. A estação é atravessada pela BR-471 que leva ao Uruguai. A estrada mata muitos bichos e a tartaruga, desconfiada, escolhe um lugar nada seguro para assuntar. O passarinho atravessa meio ressabiado, enquanto a tartaruga escapa do fim que a capivara não conseguiu evitar. Tiros, marcas de chumbo, foram essas as respostas de alguns à proibição da caça e da pesca na reserva ecológica do Taim. E quem teve que lidar com esse tipo de argumento foi o administrador da reserva, o senhor Aldino Rosa. Senhor Aldino, o senhor se sentiu ameaçado algum instante por esse tipo de argumento? Ah, muitas vezes. E o senhor conta com quanta gente para fazer esse trabalho junto do senhor? Com a polícia, o auxílio da polícia militar,
da Brigada Militar de Rio Grande e do IBDF. Na realidade, é muita área para se fiscalizar. 32 mil hectares de estação, além do entorno, onde dragagens ilegais podem comprometer a vida no banhado. E, principalmente, lutar contra a ambição dos caçadores do ratão do banhado. A pele do ratão não pode ser comercializada no Brasil, mas rende ótimos preços no vizinho Uruguai. Essa imagem flagrou a fuga de um carro cheio de peles de ratão. Na Europa, cada pele de ratão vale mais de $50. Para tomar conta disso tudo, o administrador da reserva conta com a ajuda eventual da PM e até dos federais. Olha, a gente corre risco todo dia, porque todo contrabandista, todo caçador, ele faz o seu meio econômico. E aonde a gente mexer no dinheiro de quem é que for, o cara fica bravo. A gente se sente feliz por dois motivos. Um, porque está em contato com a natureza, né? E porque a gente sabe que depois de nós também vem nossos filhos e tal. E essa é mais uma forma da gente dar indiretamente um presente para eles, que é a própria vida, né? Em matéria de defender o futuro dos filhos, o homem pode ter lições de coragem com os animais. Vejam como esta ema enfrenta o pássaro gigante e barulhento que se aproxima. Ela investe contra o helicóptero e, mesmo cega pela poeira, não recua. Para preservar o banhado, é preciso compreender de onde vêm e para onde vão essas águas. O Taim faz parte de uma imensa bacia hidrográfica que compreende a Lagoa dos Patos, a Mirim, a Lagoa Mangueira e o Banhado. Essa cena não é mais um flagrante de pesca clandestina na região do Taim. Esses homens puxando a rede não estão pescando, estão coletando. Essa é uma das equipes de pesquisa da Universidade de Rio Grande que trabalham nas águas que circulam entre o Banhado, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Com o velho instrumento de trabalho dos pescadores, a rede, eles estão fazendo ciência, produzindo conhecimento. Os cientistas da universidade estão no primeiro passo das pesquisas, fazer o levantamento da fauna e da flora das lagoas e do Taim. Um dos objetivos é conciliar os interesses da população humana com a preservação das espécies animais. A universidade vai ensinar a técnica de piscicultura aos próprios pescadores. E nós temos um projeto que se encontra na SUDEP, uma proposta de utilização do próprio pescador para repovoar a lagoa, que é uma maneira de não cercear a atividade deles e procurar dar uma chance deles repovoar. Quer dizer, eles vão pescar e ao mesmo tempo vão estar mantendo o estoque disponível, se possível até ampliar. Usando uma metáfora agrícola, eles vão plantar e colher. Plantar e colher, isso aí. Se a região do Taim atrai a ciência, ela seduz a arte também. O fotógrafo Henrico Marcovaldi se propôs um desafio: fotografar debaixo da água aparentemente escura do banhado. Quando volta à tona, Henrico traz até um personagem das fotos. As Bate foi tirar a fotografia e voltou com um cascudo. Você vê, né? Que peixe... Essa água aqui até é mais clara que eu pensava. Pois é, a gente vendo de fora parece muito escura. Escura, né? Água doce assim mesmo, de rio, ela é sempre mais escura. E esse cascudo estava lá junto ao fundo? Tava, bem ao fundo. Tipo uma toca mesmo de areia. Uhum. Assim na encosta assim do capim. É engraçado que o fundo é cheio desses capim, né? E com muito caramujo também. Eu acho que ele está sentindo falta d'água, falta de ar, não sei. Claro, isso aqui só foi para mostrar para vocês. Então, soltar ele, que a coisa é preservar mesmo. Todos os dias, o bando de maçaricos faz a mesma viagem, criando desenhos no céu. Eles passam o dia numa lagoa do Taim e dormem em outro canto. O nome do maçarico está na cara, ou melhor, no bico. É um pássaro que come as minhocas e ajuda os lavradores, como o senhor Irineu Silva, 70 anos de banhado.
que conhece de cor o canto de um outro pássaro muito comum no sul, o quero-quero. São personagens do Taim, como o fazendeiro Florindo Torres, pioneiro da cultura de arroz na região, ou ainda o pássaro João Grande, que resistiu a tantos caçadores. Caçadores como o senhor Ascensão Pereira, hoje longe da caça, mas que já matou muita capivara, que aqui é conhecida como capincho, pela influência da língua espanhola. Influência que o historiador Péricles Azambuja estuda, para provar sua tese de que essa é uma região mais platina do que brasileira. Ouvindo os causos que esses homens têm para contar, a gente aprende a história do Taim, uma história dos homens e suas lutas pela terra dos bichos. E no meio da paz, do banhado, da multidão de aves, da profusão de plantas sobre as águas, num pequeno pedaço de terra seca, a marca inequívoca do homem. Esse marco não está aqui há pouco tempo, ele é de 1784. Ele foi colocado aqui para definir um terreno neutro entre Uruguai e Brasil. Daqui até o Chuí era terra de ninguém, terra sem lei. A nossa fronteira foi e veio diversas vezes, foi até o Paraná. E se hoje a nossa fronteira é no Chuí, nós devemos ao heroísmo daqueles brasileiros que estiveram à frente das nossas tropas e defenderam muitas vezes. Rio Grande esteve em poder dos espanhóis mais de uma vez. Vocês conhecem o que é pardal? Não se chama pardal, chama-se gorrião. E em espanhol, gorrião. O João de Barro aqui não se chama João de Barro, se chama forneira. Em espanhol, el horneiro. Ainda corre nas veias de muitos brasileiros o sangue daqueles pioneiros, daqueles guerreiros que a pata de cavalo e a ponta de lança fixaram as nossas fronteiras, não é isso? A gente percebe que o senhor tem o hábito de olhar as estrelas. Sim. E são estrelas platinas ou brasileiras? As estrelas são celestes. Que tal? Pertence ao reino de Deus, hein? É muito lindo, é muito lindo. É muito bom a gente olhar as estrelas, porque elas nos fazem sugestões e desafios. Quer dizer, se as estrelas são celestes, o senhor está querendo dizer que elas são uruguaias? Não, não se trata de la celeste olímpica. É preciso escutar com atenção os testemunhos do Taim. A vida de cada homem conta a história de sua terra. Um caçador conquista a natureza acabando com ela. Um lavrador conquista a arte de tocar a terra e receber seus frutos. Com a palavra, um velho lavrador e um caçador velho. Eu fui um grande caçador. E o tempo que podia se caçar à vontade. E vivia da renda da caça, que dá dinheiro e não é pouco. Dá dinheiro mesmo? Mas, de monte. Olha, com a terra eu aprendi tanta coisa que eu não terminei de aprender, eu estou aprendendo todos os dias. Por que o homem gosta tanto de caçar? Desde que o homem caça. É uma diversão. É coisa muito, muito boa. O senhor vê os cachorros correndo um cervo. É coisa muito linda. É melhor que o senhor assistia das maiores carreiras de cavalo. Eu não sabia ler. Chegava aí, por exemplo, queria chegar num salão, aí numa barbearia, num restaurante, num hotel, numa coisa, né? Então eu tinha, primeira coisa, é proibido entrar negro aqui. Mas eu não sabia ler. Eu tinha 24 anos, já me governava e tudo, tá? Digo, olha, seja lá o que Deus quiser. Eu vou comprar um livro e vou aprender a ler, custe o que me custar. O senhor vê o que é a força de vontade. Eu rasgava a coberta, pensando que era um livro de noite para folhear, né? De noite sonhando, né? Queria passar por uma outra lição, chegava a rasgar a coberta. Assim, tanta vontade de aprender. De noite eu pegava, eu pro serviço, eu deixava o café, não deixava o livro. Eu já ouvi dizer que tem uma ave aqui no banhado que caçador não gosta, não. É o tarrã. Por que caçador não gosta de tarrã? Porque o tarrã dá sinal do caçador quando vai
vai ir para roubar. É por isso. Qualquer barulhinho que fizer. Canta. Canta o quê? Ele grita, tacão. Ele chama o nome dela mesmo. Quando o senhor chegar à minha idade, vai se enjoar do lugar onde o senhor residir, não é? Chegando à idade, chega um ponto que enjoa, não é? O senhor enjoou dessa paisagem bonita assim? Não, eu acho que é a minha vida essa paisagem. Mudar os hábitos de gente grande é tarefa quase impossível. O que pode ser diferente e novo mora no futuro. Por isso, de vez em quando, a estação ecológica do Taim é tomada por guris e gurias da região. São os piazitos que participam do projeto de educação ambiental. É uma tentativa de fazer hoje a cabeça dos que vão tomar conta disso aqui amanhã. E o que mais que as árvores nos dão? Alimentos. Alimentos. Que mais? Fruta. Que são os alimentos. Tá. E o que quando o solo está quente? Sol. As crianças chegam à estação, ouvem algumas explicações e visitam o pequeno museu. Primeiro são apresentadas aos animais por fotografias. Depois conhecem tudo pessoalmente. É a maior excitação. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Em seguida, é hora do recreio, num cenário de conto de fadas. É um dos bosques encantados do Taim, onde as árvores que o vento minuano derrubou são brinquedos que a natureza oferece. Vocês já pensaram se vocês conseguirem trazer os filhos de vocês aqui e tiver tudo igual? Vai ser bacana? Vai ser muito bacana. Vai. Você quer ter muitos filhos? Não sei. Não, eu não quero muito, porque isso não incomoda. Você não quer muito por quê? Incomoda muito. É? É isso mesmo. Dá muito trabalho, né? Principalmente se for que nem você, capeta. Né?